E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O Oscar é a premiação de cinema mais conhecida de todo o mundo. E ele existe desde 1929, você sabia? Como ele é bem antigo, eu acredito que você não saiba qual é o primeiro filme que ganhou o Oscar. Você sabe? Eu também não sabia, mas hoje a gente vai saber os 5 primeiros filmes que ganharam o Oscar. O primeiro filme que ganhou o Oscar foi o filme Wings, que aqui no Brasil se chama Asas. Ele é um filme estadunidense de 1927, mas ele ganhou o Oscar em 1929. O gênero desse filme é drama de guerra. Esse filme conta a história de Jack e David, que são dois homens que vivem numa mesma cidadezinha americana. E eles se tornam rivais quando eles começam a disputar o amor da bela Sylvia. Mas o que Jack não sabia era que uma simples moça chamada Mary, que ele nunca deu muita atenção, está perdidamente apaixonada por ele. Os dois amigos se alistam no serviço militar e se tornam aviadores durante a Primeira Guerra Mundial. Disposta a ajudar Jack, Mary arrisca sua vida e a sua carreira de enfermeira para ir para a Europa em busca do seu amado. Dentre os conflitos desse filme, o clímax acontece quando, em uma batalha, David é atingido e dado como morto. Porém, ele sobrevive à aterrissagem forçada e ele rouba um biplano alemão. Ele tenta retornar às linhas armadas, mas no caminho ele é confrontado por Jack, que busca vingança pela morte do amigo. O Jack acaba derrubando o David só depois que ele descobre toda a parafernália, que na verdade era o David que estava lá dentro e tal, e aí ele acaba ficando super arrependido. O segundo filme ganhador do Oscar se chama The Broadway Melody, e ele ganhou em abril de 1930. Esse filme é um dos primeiros filmes musicais da história do cinema, e ele foi lançado nos Estados Unidos da América em 1929. E o filme retrata vários romances das celebridades da Broadway. As irmãs Queenie e Hank são duas atrizes dançarinas que saem do interior dos Estados Unidos para buscar o sonho do sucesso em Nova York. O também ator Ed conta com a participação dessas irmãs na sua mais nova peça da Broadway. Mas, no entanto, esses personagens acabam se envolvendo em um quadro amoroso, e esse filme conta justamente a história dessas peripécias do amor da Broadway. O terceiro filme que ganhou o Oscar foi 100 Novidades no Front, que ele ganhou em novembro de 1930, porque nesse ano teve 2 edições do Oscar. Ele é um filme estadunidense de 1930. Ele é do gênero guerra épica, e ele é baseado num romance de um autor alemão e conta a história de um grupo de estudantes alemães que é convencido pelo seu professor a se alistar na guerra, e eles ficam super empolgados com a ideia de lutar pelo seu país na Primeira Guerra Mundial, pois é uma maneira de viver aventuras diferentes e ainda de provar para a sociedade que eles honram sim o país deles. Até que um dos garotos chega nesse fronte e ele acaba descobrindo que não tem nada de legal em matar outros seres humanos. Assim, a guerra transforma aqueles jovens idealistas em pessoas marcadas pelo horror da guerra. O quarto ganhador do Oscar é um filme chamado Cimarron, e ele ganhou em 1931. É um filme estadunidense e o gênero dele é western e épico. Conta a história dos Estados Unidos no final do século XIX. Um jovem com sua esposa e seus filhos, eles se mudam para o estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, que na época ainda pertencia aos indígenas. E ele começa a trabalhar como editor num jornal. E além disso, ele era advogado, o que fazia dele uma das pessoas mais influentes lá da região. Mas ele continua em busca de novos horizontes e ele vai em busca de novas aventuras e deixa sua esposa sozinha, enquanto ela tem que aprender a se virar. O quinto e último filme se chama Grande Hotel, e ele foi o ganhador de 1932. Ele é um clássico filme pós-depressão estadunidense de 1932. Ele é do gênero drama e é baseado em peças de teatro. E a história desse filme é que uma dançarina não acredita muito no amor, e ela acredita não ter um rumo para a vida dela até que ela encontra um barão. E este barão, por sua vez, ele se torna amigo de Otto, que é um homem que acabou de descobrir que está à beira da morte. E ele decide passar os seus últimos dias hospedado no hotel em que o barão está hospedado também. E a história conta como são esses últimos dias de vida do Otto, relacionados com o barão e com a dançarina. Comenta aqui se você já sabia desses filmes ganhando
ganhadores de Oscar, quais são os seus filmes preferidos que ganharam o Oscar em todos esses anos, e me diz se você concordou com a última premiação. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque me ajuda muito aqui no crescimento. E é isso, um beijo e até a próxima!